Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do verso número 11 ao verso número 25. Eu quero saudar todos os irmãos que estão nos vendo através do site da igreja. Sejam muito bem-vindos. Tem muitas pessoas nos vendo. Peço que os irmãos prestem atenção na mensagem de hoje. Essa é uma mensagem que eu já ministrei aqui, mas faz algum tempo atrás. Em algumas igrejas eu costumo ministrá-la. E no nosso canal do YouTube ainda não tem, essa mensagem. Então, hoje eu fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa é uma mensagem que eu creio que o Senhor há de falar em cada coraçãozinho. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 ao verso de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? O tema é o filho mais velho. Todos acharam? Então vamos lá, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou estar lendo, meus irmãos, porque quem está nos vendo do outro lado não consegue ouvir vocês, ok? Então vocês acompanhem junto comigo. Verso 13: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazia o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Oremos ao Senhor eterno Deus e amado Pai. Neste momento eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que nós temos de nos deleitarmos diante da Tua palavra, de aprendermos cada vez mais do Senhor. Eu peço a Ti que nesse instante o Seu Santo Espírito venha trazer à memória tudo aquilo que deve ser ministrado, meu Pai, que minha carne venha cair por terra, que meu eu não venha sobressair, que venha sobressair é a vontade plena do Seu Santo Espírito, e que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada alma e espírito de cada pessoinha que está aqui, de cada irmão que está nos vendo através do site da igreja, aqueles que hão de nos ouvir na gravação através do YouTube, das mídias que nós teremos aqui para frente. Senhor amado, a Tua palavra é eficaz e verdadeira. Fale conosco e transforma nessa noite. Fala, meu Pai querido, no mais profundo, meu Pai querido, da mente de cada um e do coraçãozinho. Colocai seus anjos poderosos ao nosso redor, e que todos nós sejamos cativos ao Senhor nessa noite, que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém
Glória a Deus. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Maravilha. Glória, hoje sei que faltou muita gente à noite, né? Alguns irmãos vieram na madrugada, mas é bom que os irmãos que estão aqui presentes, eu espero em Deus que a mensagem de hoje possa falar ao vosso coração, né? Eu tenho a sensação, quando nós temos, como nós tivemos esse final de semana, a vigília nessa madrugada hoje, a gente termina domingo à noite com aquela sensação de dever cumprido, né? De satisfação na alma. Quem sente assim, meu irmão? De ser alimentado na nossa alma, uma alegria. Isso é muito bom. Isso demonstra que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus nos aproxima de nós. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais a gente fica fortificado, fortalecido espiritualmente. Por isso da importância de sempre estar na casa do Pai, a importância de sempre a gente ouvir a mensagem de Deus. Nós temos um canal lá do YouTube que tem 96 mensagens, né? A maioria das mensagens que tem sido ministrada aqui, ele está postado lá, e é importante os irmãos sempre ouvirem a mensagem, sempre se alimentar dela, amém? O filho mais velho, mas na realidade essa passagem bíblica, essa história, essa parábola conta a história de 3 personagens: do pai, do filho mais velho e do filho mais novo. E a ênfase de início é sobre o filho mais novo. Filho esse que está desgostoso por muitas coisas dentro da casa do pai, não se contenta com aquilo que tem, e ele chega para o seu pai e fala: olha pai, é o seguinte, eu vou embora, eu quero ir embora. E o pai, ele faz a vontade do filho, e ele pega metade dos seus bens e dá a este jovem. Preste atenção, na tradição judaica, pode-se sim a se fazer um testamento em vida para deixar parte dos bens para os seus filhos, mas o seu pai ainda é dono daquilo que tem. Ou seja, faz-se um papel, mas na verdade mesmo, é só para inglês ver, como nós diríamos, né? Então continua sendo do pai ainda. Mas neste caso, o pai, ele faz algo que era impensável naquela época. Ele não só deixa o filho mais novo ir embora, como ele dá metade dos bens para o filho. É como se o filho estivesse decretando a morte do seu pai. E o pai deixa esse filho ir. E diz a palavra que esse filho vai ao mundo, né? Ele vai ao mundo e ele começa, a Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha de uma forma dissoluta, ou seja, no meio da prostituição, dos jogos e assim por diante. Para você ter ideia, este pai, ele não tinha poucos bens, tinha muitos bens, e ele conseguiu, este jovem, perder tudo. Tudo. Vira e mexe, nós ouvimos história de vida de pessoas que tinham muito e perderam tudo devido ao uso de entorpecentes de drogas, né? Tem um jogador do tricampeonato brasileiro de futebol, se não me engano é Júlio César, ou um nome assim. Eu estava vendo ontem a história de vida dele, ele falou assim, orientando aos jovens para que nunca provasse da cocaína, né? E ele diz que ele perdeu 3 apartamentos luxuosos no Rio de Janeiro com a cocaína. Ele vendeu a medalha que ele ganhou do tricampeonato mundial do Brasil, ele trocou por cocaína. Ele perdeu a família, ou seja, ele perdeu tudo que tinha, porque ele estava vivendo uma vida dissoluta. Era mais ou menos isso com a vidinha desse jovem aqui. Então a pessoa nessa situação, ele perde o valor das coisas. Então ele pegou toda aquela fortuna, toda que geralmente foi dado em peças de ouro, né, em moedas de ouro e de prata, e ele ia provavelmente para um bordel naquela época e gastava uma fortuna numa noite. E ele ficou numa situação tão deplorável, meus irmãos, que ele chegou a desejar comer as bolotas dos porcos. Sabe o que quer dizer isso? Ele chegou numa situação que ele resolveu, falou assim: bom, eu estou passando fome nessa situação, eu acho que a lavagem do porco pode me alimentar.
Agora veja bem, um homem que tinha tudo dentro da casa do pai, ele recebe uma fortuna e ele se vê depois de algum tempo sem nada. E ele chega nessa situação, ele lembra do pai. Ele lembra de como era na casa do pai, porque o mais difícil que ele achasse que era viver com o pai, com as suas regras, certamente era muito melhor da onde ele estava. E diz a palavra que ele cai em si. Ele cai em si e ele volta até a casa do pai, e de longe o pai o vê. E quando o pai o vê, ele poderia ter a atitude como muitos teriam, né? Fala assim: o que você quer aqui, meu filho? Você não tomou a decisão? Parte dos nossos bens, cadê? Gastou tudo? Vai embora. Mas não, o pai fez o inverso do que a sociedade diz para nós fazermos. Ele recebe o filho de bom grado. Ele manda fazer um churrascão, põe uma veste nova em seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho, coloca um anel nele. Só que o filho mais velho, ele não estava em casa nesse episódio, ele estava no campo. E quando ele vê de longe aquela festa na casa do pai, ele pergunta para um dos servos o que era aquilo. E o servo também feliz fala: olha, é o seu irmão. É o seu irmão que voltou. E esse filho mais velho, ele tem a atitude que o mundo gostaria que ele tivesse. Ele se revolta. Quem é esse meu irmão que gastou metade dos nossos bens, porque eu também tenho parte nisso? Ou seja, eu tenho mais parte do que ele, gastou tudo isso, e agora vem, saiu com as meretrizes, gastou dissolutamente, e agora vem aqui na casa para querer tomar o resto. E ele vai tomar satisfação com Deus, que é o pai. E chega para o pai e não concorda com aquilo. Onde já se viu? Eu que estou na sua casa com tanto tempo, obedecendo tudo que o Senhor manda, e nem um cevadinho, nem um cabritinho, nem um boizinho eu mato para os meus amigos. E vem esse daí, o Senhor faz essa festa. E o pai olha bem nos olhos daquele filho e fala: mas filho, você estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Como se estivesse falando: filho, se você não faz isso é porque você não quer, não é culpa minha. E ele segue terminando falando: mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então esse é o contexto dessa mensagem, que tem muitos ensinos para nós. Então nessa noite eu convido a cada um de nós compartilharmos com 4 características, não do filho mais novo, mas do filho mais velho. Lembrando que o pai simboliza Deus, o filho pródigo, o irmão afastados da casa do pai, que se desviaram do caminho do Senhor. E o filho mais velho, olha para o seu irmão aí, diga assim: somos nós. Somos nós. O filho mais velho, somos nós. Eu vi uma mensagem um tempo atrás que falaram que veja bem, se o filho mais novo saiu de casa, e também o filho mais velho não gostava de estar na casa com o pai, o problema não era dos filhos, era do pai. O problema é que o pai é Deus. Né? Então o problema jamais, nunca estará com o pai. O problema é sempre nós. Amém? Vamos lá. Primeiro, o filho mais velho, ele era obediente. Aparentemente era obediente. Ele respeitava seu pai. Devido a este respeito, ele não tomou a mesma decisão do seu irmão mais novo. Concorda comigo? Ele falou assim: ele não foi junto com o seu irmão mais novo, porque ele respeitava o seu pai. Assim somos nós respeitamos muito a Deus. Nós estamos sempre na casa do pai, cumprindo com o que é exigido pelo Senhor, acompanhando o Evangelho. Muitas vezes a gente está presente na casa do pai,
no culto de celebração, de evangelismo, no Saba Gospel, estamos no culto de terça-feira, estamos nas orações, estamos no que nós precisamos para estar bem com Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, nesse pré-requisito obediência, a gente está em cima. Concorda comigo? A gente vai sempre, não tem problema conosco. Muitos de nós nós já compreendemos que nós temos que ter uma frequência na casa do Pai. Nós temos que cumprir com isso. E, infelizmente, no caminhar do Evangelho, isso acaba se tornando muitas vezes uma grande rotina. Então, vir à casa do Pai se torna automático. Domingo é terça, vamos para a igreja. E muitas vezes a gente perde a reverência com isso, né? A gente perde os valores que nós tínhamos no passado. Então, antes a gente chegava na igreja, nós já dobrávamos nosso joelho, pedíamos perdão a Deus para estar adentrando diante da casa do Pai. A gente se consagrava antes de vir à casa do Senhor. A gente tinha todo um ritual de reverência, mas o tempo se passa que se torna uma grande rotina vir à casa de Deus. É como se nós estivéssemos vindo a um clube. É muito bom e é muito agradável estar na casa de Deus. É ou não é? Os irmãos estão bem vestidos, cheirosinhos, falando que te ama, abraçando, é ótimo. Tirando o lado espiritual da história, meu irmão, igreja é um local muito bom para se estar. Aqui na igreja a gente toma o cuidado de a gente fazer, deixar a igreja, além de bonita, confortável também. Então por isso a gente comprou uns bancos confortáveis, a pintura da igreja remete à paz, né? Tem um ar-condicionado, tudo para quê? Para a mensagem a ser pronunciada, ser ouvida da melhor forma possível. Então o som da igreja, também a gente tomou muito cuidado com isso. Às vezes a mensagem é maravilhosa, só que o som ninguém entende nada, né? Parece rádio cachoeira. Então é bom estar na casa do Pai, é gostoso. Tirando o lado espiritual, é muito bom com isso. E com isso achamos que nos tornamos obedientes a Deus. Segundo, o filho mais velho respeitava o pai, mas não valorizava o convívio com o pai. Diga assim: o filho mais velho respeitava o pai, mas não valorizava o convívio com o pai. É exatamente o que eu falei, meus irmãos. O problema nosso é que muitas vezes na caminhada a gente se entristece por algumas coisas, por alguns detalhes nessa caminhada, ou com algum pastor, ou com algum irmão, e a gente se frustra com a situação e a gente acaba nos decepcionando, né? E aí a decepção que nós muitas vezes somos afrontados com ela reflete na nossa vida espiritual. Aí eu já vou na igreja não com aquele ímpeto que eu tinha antigamente, mas eu vou na igreja porque meu marido forçou, minha mulher forçou. Eu já vou na igreja porque se eu não for, meus filhos não vão também. E vira esse ciclo vicioso, né? Vira essa situação que estamos vindo para que o pastor pare de me encher as paciências, porque ele vai me ver no culto e não vai ter problema nenhum, ele não vai me ligar durante a semana. Ou eu vou, eu vou. Tudo bem, vai. Já que estão falando, eu vou. O maior prazer que um servo de Deus tem que ter é de estar dentro da casa de oração junto com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus. O Salmo 122, verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem disse isso? Davi. Quem era Davi? Rei de Israel. Um homem que tinha tudo, os bens, na época as mulheres que queria, tudo que ele tinha, mas a alegria dele era estar na casa do Pai. Você fica feliz quando chega o dia de você vir à casa de Deus, ou você vê como um tempo perdido?
Você fica feliz em vir à casa do Pai? Ou quando tem alguma situação que não vai ter um culto, você fica feliz com isso? Às vezes, meu irmão, isso não é declarado, é dentro da sua alma. Graças a Deus, hoje não teve escola bíblica. Maravilha. Vou dormir até um pouco mais tarde. Ninguém vai falar nada. Hoje foi um dia abençoado. Tem pessoas que falam, olha, na igreja tem culto de manhã à noite, eu já vou de manhã para eu ficar livre. Ficar livre do quê, meu irmão? Quem já viu pessoas falarem assim? Eu já vi. Ah não, eu prefiro já ir cedinho na igreja porque eu já fico livre. É como se estivesse convidando a pessoa para quebrar pedra, né? Vamos para uma pedreira para quebrar um monte de pedra. Eu vou quebrar um monte de pedra, eu vou fazer logo cedinho para não... né? Parece que é lavar louça. Vou lavar louça logo para eu ficar... Então, às vezes, vir à casa de Deus se tornou isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com a caminhada, a gente não se tornar ter esse espírito dentro da gente. Eu tenho muita reverência com isso. Eu peço a Deus que toda vez que eu entrar por essa porta, seja como se fosse o primeiro dia que eu estivesse entrando aqui. Que seja um prazer, que esse convívio entre a gente seja algo único, todos os dias que a gente se encontra. É que muitas vezes a gente perde isso, né? A gente se torna mimados. É como aquela criança que tem tudo, tem todos os brinquedos. Você já viu isso? Criança que tem todos os brinquedos que querem e não dá valor para nenhum, quebra todos. E aquela criança que é criada daquela forma rígida e só tem um presentinho, uma hora ou outra no ano, e tem aquele carrinho que ela guarda durante 10 anos intacto. Ou aquela boneca que guarda com todo carinho, né? Porque é a única coisa que tem. É esse espírito de reverência que falta a nós, muitas vezes, na casa do Pai. Essa alegria de estar aqui dentro junto com os irmãos, de estar participando de um louvor abençoado como hoje, de estar orando ao Senhor, de uma vigília como essa, é teu desejo na alma. Está chegando a vigília. Nossa, eu estava tão eufórico porque tinha chegado o dia da vigília, feliz na alma. E como foi bom. É essa alegria que Deus quer de nós na casa do Pai. Porque quando a gente tem essa alegria, os valores na nossa vida são invertidos. As coisas do mundo não têm tanto valor quanto estar junto com os irmãos. Porque os valores às vezes são diferenciados. Ah, na casa do Pai não posso ir. Ah, mas se tiver uma viagem lá para a praia, aí pastor, né? É uma viagem na praia. Na faixa ainda. Lá em Ubatuba, dá para ver os peixes. No nadar eu vou ver as tartarugas. Então esses valores muitas vezes na nossa vida a gente acaba se perdendo, né? E vir à casa do Pai se torna um grande peso. Mas que sejamos como Davi, né? Venhamos nos alegrar quando chegar o dia e falar, vamos à casa do Senhor. Amém? Terceiro, o filho mais velho não usufruía dos benefícios do pai. Lucas 15, 29 a 31 diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O filho demonstra aqui que ele estava na casa do pai por uma grande obrigação. Todas as coisas do pai eram do filho. Ele poderia se beneficiar de todos os seus bens quando quisesse. Ele tinha tamanha liberdade na casa do pai, que ele poderia marcar: pai, é o seguinte, amanhã eu vou estar matando aqui o boi, alguns carneiros, vou fazer um churrascão, meus amigos vão vir. Tinha autorização prévia do pai. Ele não precisava perguntar para o pai, só poderia comunicar a ele. Muitas vezes nós, meus irmãos, na casa do pai, a gente se torna um jugo tão grande. Eu vejo algumas igrejas que colocam um jugo tão grande na vidinha das pessoas, um fardo tão pesado, que as pessoas ficam opressas dentro da casa de Deus.
É um jugo tão grande, um estereótipo de um Deus tão furioso, que a pessoa vem assim, ó, que a pessoa fica oprimida. E no reino de Deus há uma inversão de valores mediante a nós, porque muitas vezes tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e acaba de chegar um irmãozinho em um mês, Deus já começa a usar aquela vidinha para ganhar outras almas, para trabalhar no reino, e infelizmente muitos não entendem isso. E aí começa a falar: como? Eu que estou aqui há tantos anos, o pastor nunca me deu uma oportunidade, porque esse irmão que acabou de chegar está fazendo tantas coisas. Porque esse irmão abriu o coração para Deus, e você que está há 20 anos da igreja tem o coração fechado para o Senhor. Simples assim. Na casa de Deus não tem assim, não é como carteirinha de um clube ou de um convênio, que você é o número 10 e já está no 10.000. Mas pastor, então o que falta então? O que falta então para eu ter essa vida com Deus? Isso não é só vir na igreja, ouvir a palavra e... Não. É nos tornarmos íntimos de Deus. Muitas vezes nós queremos os benefícios do Pai, mas a gente não quer abandonar o mundo. Ah não, pastor, tá bom, é ótimo vir na igreja, é muito bom estar aqui, eu estou tanto tempo, mas a minha novelinha não tem problema. Tá certo que tem lá algumas coisas que não, mas não tem problema não. Ah, pastor, é muito bom, mas a jogatina, o jogo do bicho, não, não tem problema não. A gente não quer renunciar a nossa carne em favor do reino de Deus. Como nós queremos ter intimidade com o Pai e usufruir o que Ele tem para nós de melhor. Queremos ter intimidade, tem que ter uma vida de oração com Deus. Nós temos que ter uma vida de dedicação à obra. Muitas vezes falta-nos fé, perseverança, ânimo, decisão. Porque seguir a Jesus, meus irmãos, mais do que uma emoção no coração, é decisão. É nós decidirmos no nosso coração. Quem trabalha aqui, meu irmão? Levante a mão. Quem tem horário para entrar no trabalho? Você tem o horário certo para entrar, tem ou não tem? Você fala: amanhã eu vou chegar umas 9 horas. Não, você decide que você tem que sair tal hora do seu trabalho para chegar a tal hora, porque você tem um compromisso com o seu patrão. Você decidiu. Seguir a Deus inicia-se pela decisão no coração. Eu decido orar, eu não sinto de orar. É diferente. Porque se sentir muito no coração, tem que ir no cardiologista, que alguma coisa está errada. Então, é decisão. É fácil? Nunca vai ser fácil. No mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor fala para nós termos bom ânimo. Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Então é decisão na nossa vida. Você é decidido nas coisas de Deus? Você se propõe a fazer e você faz, independente do que falam, do que fazem para você, independente da sua vontade. Eu, como pastor, muitas vezes estou hiper cansado para vir aqui ou fazer alguma coisa, uma visita, mas eu decidi em meu coração em sempre fazer o melhor para Deus e servi-lo a Ele da melhor forma possível. É decisão. Deus não faz acepção de pessoas não, meu irmão. Assim como Deus me usa na palavra, Deus quer usar a tua vida, basta você querer. É decisão sua. Ah, pastor, mas fulano começou agora, por que está sendo usado tanto por Deus? Porque se entregou para Ele. Se entregou para Ele. E Deus é poderoso para isso, meus irmãos. De tirar a pessoa do mais profundo do abismo, trazer para a luz dele, limpar ele, fazer dele um sacerdote na casa dele, em uma semana, em um dia. E a gente, por essa falta de intimidade com Deus, muitas vezes a gente recorre a tudo menos a Deus. A gente está na casa de Deus, está ouvindo que nós temos que ter fé, estamos ouvindo que na situação difícil nós temos que buscar a Ele, mas quando a gente perde o emprego, a gente fica desesperado.
alguma situação contrária à nossa vida, a gente bate o desespero. Vai pegar um avião para ir em tal lugar, começa uma turbulência um pouco mais forte, já começa a gritar dentro do avião. O medo de morrer é um negócio terrível. Eu nunca vi, meu crente não pode ter medo de morrer. Senão a nossa fé é em vão. Concorda comigo? Se na cruz de Cristo nós temos a vida eterna nele, se eu já passei da morte para a vida, se eu estou nesse tempo cronos, mas tem um tempo eterno que eu já estou na eternidade, eu já estou na glória com Deus, eu já fui arrebatado pelo Senhor, a minha vida já é dele. Então a morte é só um estágio a mais para passar para a eternidade. Falta-nos fé, meu irmão, falta intimidade. Não adianta estar vindo na igreja só, não, meu irmão. Não adianta bater no cartão. Opa, hoje cumpri com a minha semana. Aí, porventura, a pessoa não consegue vir no domingo por alguma coisa que aconteceu, já fica com uma pulga atrás da orelha, porque a semana dela não vai ser muito boa, porque ela não foi domingo na igreja. Vocês estão vendo que às vezes é nosso íntimo isso? A gente não declara isso com a nossa vida, mas lá dentro a gente é dessa forma. Por isso que a gente tem que se arrepender todos os dias. E todo dia falar para o Senhor que a minha vida diante do Senhor seja uma relação de amizade, de amigo contigo. Não pode ser essa relação de religiosidade. E quando apareceu, como foi ministrado nessa madrugada, um momento difícil na nossa vida, nós devemos confiar nele. É o testemunho que eu contei do Luquinhas, né? Antes de procurar o médium, vou orar pelo Luquinhas. É usar essa autoridade. Antes de pegar um empréstimo no banco, pedir a direção de Deus para que se é isso mesmo que você deve fazer. É essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele e ouvir a voz dEle. No Salmo 147:4 diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Salmo 147:4 conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Qual é o tamanho do nosso Deus? O salmista diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Existe mais de 6 sextilhões de estrelas no universo. Tem mais estrelas no céu do que grão na areia na terra. Você pega o deserto de Saara, quantos milhões de grãos de areia existe? Quanto? Existe mais estrelas no céu. Estrelas é tudo aquilo que emite luz, sem contar os planetas, asteroides e aí por diante. O universo está em plena expansão, formando a cada segundo centenas e milhares de estrelas. E o nosso Deus conhece cada um pelo seu nome. Canes maiores, Júpiter. Não, Júpiter é planeta. Sol, fulano, Beltrano. Ele começa a falar com cada estrela aí. Se nós temos um Deus desse tamanho, o que é o meu, teu problema perto dele? Tem algum problema? Por isso que falta-nos fé para se achegar a Ele. Porque aí o nosso problema perto desse Deus se torna tão pequenininho. E aí a gente fala para o problema: eu não olho para você não. O problema é o tamanho do meu Deus. O meu Deus é todo poderoso. Ele fez céus e da terra, Ele cuida de mim, Ele cuida dessa situação. E eu vou vencer porque Ele é poderoso na minha vida. Eu vou ganhar almas para o reino de Deus, porque Deus vai me usar. E cria-se em nós esse ímpeto de ir em frente. E vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes nós somos limitados em nossas vidas porque a gente não reconhece esse tamanho desse senhorio, desse Deus. Amém, meus irmãos? Quarto, soberbo. Qual foi a atitude do filho pródigo que comoveu o coração do pai, que faltou para o filho mais velho? Qual foi, meus irmãos?
Qual foi a atitude do filho pródigo que comoveu o coração do pai, que faltou ao filho mais velho? Diga assim: arrependimento. Fala para o seu irmão: arrependimento. Olha as falas. Filho mais velho, Lucas 15, 29 e 31. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo até há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha a fala do filho mais novo. Lucas 15, 18 a 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ó, de novo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo, ele se arrependeu. Ele caiu em si. Reconheceu as suas mazelas, sua dependência do pai, e que era feliz e não sabia. O filho mais velho achava que não precisava se arrepender, pois já guardava todos os mandamentos do seu pai. O que move o universo, veja bem, o que move o universo, o que abala os céus, estremece os céus. O ouvido do Senhor fica extremamente atento a uma alminha que se arrepende dos seus maus caminhos. Você não sabe o poder espiritual que tem de um arrependimento genuíno. Quando uma pessoa dobra o seu joelho e se arrepende de todo o coração. O arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino do céu. Errar, meus irmãos, todos nós erramos. De um jeito ou de outro a gente erra com alguém, com Deus, com o cônjuge. Sempre a gente erra com os nossos filhos, os filhos com os pais. Por mais que nós queremos, muitas vezes a gente erra. Agora, o que não pode acontecer é nós não deixarmos de se arrepender. Agostinho, ele foi muito feliz quando ele disse, em parte do seu sermão, sobre justamente o filho pródigo. Olha o que ele disse: com o próximo está a misericórdia de Deus, daquele que se confessa. Não, Deus não está longe de quem tem um coração contrito, como está escrito em Salmo 34, 18. Deus está próximo dos que trituram o seu coração. E nesse triturar seu coração, no país da penúria, retornava o coração para moê-lo. Soberbo, abandonara seu coração, irado com a santa indignação, ele a retorna. O trecho: soberbo abandona o seu coração. Deus não está preocupado, meus irmãos, quanto de oferta nós podemos dar para Ele, quanto vai ser o nosso valor do dízimo aquele mês, quantas instituições religiosas nós ajudamos, quantos carnês de telhado, de chão, de prédio nós pagamos. Deus não está preocupado, e também não leva em consideração qual é o nosso cargo que nós temos dentro de uma sociedade. Somos juízes, engenheiros, faxineiros, empresários. Para Deus somos todos iguais perante Ele. Sabe o que faz toda a diferença perante o Pai? É o quanto nós nos arrependemos a Ele. Ah, pastor, eu já me arrependi naquele dia, 10 anos atrás, quando eu entreguei a vida a Ele, eu me arrependi. Então você não entendeu nada de evangelho, se foi só lá atrás que você se arrependeu, porque o arrependimento ao Senhor, diz assim, é diário. É todos os dias a gente se arrepende. É todos os dias que a gente cai em si dos nossos maus caminhos e reconhecemos que estamos errados. Relacionamento que não tem isso diariamente tem prazo de validade. Um casamento, quando ou só um lado cede, ou nenhum dos lados cede e ninguém se arrepende, tem prazo de validade.
É utopia falar que não tem contrito dentro de casamento, que não tem uma discussãozinha. Aí vocês vão... o dia que tiver, vocês me falam, né? É claro que com o passar do tempo isso ameniza bastante, mas tem muito isso. Então o que tem que haver então dentro de um relacionamento? O quê? O arrependimento. Ó, Joaninha, me perdoa, eu errei hoje. Eu falei que sua mãe era uma coxinha, que não ia mais lá, e assim por diante. Me perdoa, portanto. Se perdoem mutuamente, se arrepende mutuamente e toca a vida. E esse arrependimento tem que ser do fundo da alma, e tem que ser um arrependimento sincero. Não pode ser aquele pecado de estimação, né? Tem pecado de estimação, todo dia pede perdão pelo mesmo pecado, e amanhã está pedindo de novo pelo mesmo pecado. Aí vira pecado de estimação, que se torna iniquidade. Mateus 4,17 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não adianta nos vestirmos de personagens perante Deus, meus irmãos. Se tem uma coisa que é muitas vezes hipocrisia, é quando nós nos postamos diante de Deus em oração, a gente se veste de uma capa perante Ele, né? Quando a gente fala para Deus, demonstra para Deus quem nós não somos perante Ele. Então aquelas orações que você dobra o joelho e fala: Senhor, criou os céus e a terra. Tu bem sabes que hoje eu pequei, que eu falei um palavrão com ciclano, mas a culpa foi dele, porque você viu o que ele fez para mim. Senhor, tá certo que eu errei hoje, mas o pastor também não poderia ter falado aquilo, né? A gente sempre quer justificar os nossos erros com os erros dos outros. Por que é tão difícil a gente assumir que nós erramos? Eu errei. Estou errado, me perdoa. Para quem eu tenho que te pedir perdão, eu peço porque eu errei. Pessoas que não conseguem fazer isso têm uma vida tribulada, têm uma vida angustiada, têm uma vida opressiva e depressiva, porque guarda aquilo na alma. O arrependimento, ele é acompanhado de frutos de arrependimento. Eu acho quase impossível líderes evangélicos corrompidos se arrependerem. Eu acho quase impossível, porque o arrependimento, ele tem que ser acompanhado de frutos de arrependimento. Então um grande líder evangélico, como existem muitos hoje, que infelizmente se desviaram do caminho, estão pregando tudo menos Jesus, estão servindo a Baal e estão servindo a Jesus. O arrependimento desse camarada, eles passam pelo caminho de demonstrar para todos que eles estavam errados. Agora você se vê já um grande líder desse chegando em rede nacional falando: olha, tudo que eu ensinei aqui até hoje foi mentira. Tudo que eu ensinei até hoje está tudo errado. E faço como Zaqueu: olha, se eu tirei as ofertas de vocês aí de uma forma ilícita, eu devolvo 4 vezes mais para você. Você acha que camarada desse vai fazer uma situação como essa? Então cabe a nós tomarmos muito cuidado pelo caminho que nós estamos tomando, porque existem caminhos que não tem volta, que tem muita gente em jogo, não é? Tem muita situação em jogo. O Lula não tem como se arrepender mais. O Lula tinha que chegar em público e falar assim: olha, eu menti para vocês, é tudo mentira, a gente usa de todos os meios para querer se eleger, o patrimônio que eu tenho jamais vai condizer com o que eu ganhei licitamente, foi tudo ilícito, eu tenho milhões lá fora. Isso é o fruto de arrependimento, é você demonstrar que você está arrependido. E é só isso que faz nós chegarmos diante de Deus com um coração puro e sincero. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que Deus procura, como eu falei ontem, verdadeiros adoradores.
e vai se achegar até Ele, vai morar com Ele na eternidade quem tiver um coração arrependido diante dEle. Então hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de nós olharmos para dentro de nós e vermos aonde estão os nossos caminhos e onde estão os nossos caminhos maus e nos endireitarmos. Como filho mais velho, a gente tem tomado tudo isso é conosco, meu irmão, é com a gente. A gente tem que falar com a gente. É fácil a gente apontar aí fora. É o fulano, a culpa é do ciclano. Não, a culpa é nossa. Se coloca em pé nesse instante. Pode ser que nós estejamos tanto tempo na casa do Pai. Tanto tempo na casa do Pai. Que vir à casa dele já tem se tornado uma rotina. Já não temos mais aquele momento com ele de devocional dentro do nosso lar. De leitura da palavra, de ler um bom livro, evangelho. De ter comunhão com os nossos filhos, com a nossa parentela acerca de Jesus. Já não temos mais reverência quando a gente fala de Jesus. Já temos entrado na roda de escarnecedores. Não temos sido o sal da terra nem luz do mundo, mas deixamos as trevas influenciar nossas vidas. E a gente vai se perdendo nesse caminho. A soberba toma conta de nós, porque a gente tem um cargo maior na igreja agora, e na sociedade a gente tem agora uma empresa. E aí a gente pode mais do que os outros. Então a gente pode pisar lá no irmãozinho, porque agora nós podemos. Eu sou de Deus e eu estou bem, e agora eu posso. E nós precisamos nos converter todos os dias, meu irmão. Essa conversão é diária, todos os dias. É todo dia a gente tem que se converter. É todo dia olhar para nós, e se tem alguma raiz de soberba, a gente se arrepender. Se ferimos alguém, nós nos arrependemos. É todos os dias. É todos os dias. Coloque a mão no teu coração. Olha assim comigo, meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu ouvi a tua palavra e eu peço perdão. Eu peço perdão a ti. Sonda o meu coração, sonda a minha mente e vê se há em mim algum caminho mau, de soberba, e faz-me, Senhor, santo, santo, santo para ti. Começa a falar com Deus agora. Fale com Deus. Se essa mensagem falou contigo e alguma parte dessa mensagem você tem certeza que foi Deus falando contigo, então peça perdão a Ele, porque Ele é como o Pai da história. Ele está de braços abertos para nos receber. Está de braços abertos para receber. Ele está de braços abertos para receber. Ele está nessa noite aqui falando: meu filho, eu te perdoo. Se arrepende que eu te perdoo. Sentir a presença de Deus tem que ser algo maravilhoso todos os dias. Vir à casa do Pai não pode ser uma rotina, não pode ser um pesar, mas tem que ser uma satisfação para a alma. Senhor amado, nos dê esse desejo. Como nosso irmão Davi, o rei Davi falou: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Muitas vezes a minha casa tem se tornado um meio. Muitas vezes a sua casa tem se tornado a última opção. Quando eu não tenho mais shopping para ir, festa para ir, sobra-se ir à tua casa. Então, em último caso, eu vou, Senhor. Não, Pai. Que está diante de ti, meu Pai, ouvindo a tua palavra, junto aos irmãos, que seja uma satisfação para nós. Os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui, mas estão nos seus lares, que nos dias de culto, em ouvir a mensagem diante de um computador, seja um dia prazeroso. Pai, nos traz esse prazer na nossa alma, de servir ao Senhor todos os dias. A todos os dias servir ao Senhor com dedicação, com amor. Que nós venhamos, meu Pai, ter a satisfação na alma e o orgulho na alma de ser servo de Ti. Para quando sermos indagados no mundo se somos de Ti, nós havemos de falar, meu Pai querido, da alma, que somos do Senhor, somos servos de Ti, cultuamos ao Senhor, Pai amado, de coração, de verdade.
que não seja de hipocrisia da boca para fora, que nós vamos nos arrepender todos os dias, Senhor, diante de Ti, todos os dias diante de Ti, reconhecendo nossos erros, reconhecendo que nós somos falhos, meu Pai, que já o decreto da morte já estava sobre nós pelos nossos pecados, mas o sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo nos purifica todos os nossos pecados, e o arrependimento diário faz nós chegarmos diante do Senhor com essa vida de oração, de perseverança e de fé, que nós reconhecemos o Teu tamanho, Pai querido, que é imensurável, para saber que o nosso problema não é nada perto de Ti, que Tu és poderoso para resolver todos eles mediante o Teu querer e a Tua vontade. Sei com as vidinhas que estão aqui nessa casa do Pai, Senhor, aqueles que estão nos vendo através do site da igreja, aqueles que hão de ouvir essa mensagem. Espírito Santo, faz essa grande obra, é que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Glória a Deus.